Uma nuvem de gafanhotos que pode devastar plantações grandes atinge mais de 10 países. Alguns deles, como Somália e Paquistão, decretaram estado de emergência. A infestação é considerada a pior dos últimos tempos. Pela primeira vez, a praga se aproxima do Brasil. A nuvem de gafanhotos que avança pela Argentina desde maio, tendo como origem o Paraguai, onde destruiu lavouras de milho e mandioca, ameaça plantações em uma região argentina que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. As nuvens não são formadas no Brasil desde a década de 1940. Autoridades argentinas informaram que 1 quilômetro quadrado de nuvem pode conter cerca de 40 milhões de insetos, com capacidade de consumir em um dia o equivalente ao que 2.000 vacas poderiam comer no mesmo período, ou 350 mil pessoas. Não é a primeira vez que a invasão de gafanhotos acontece na América do Sul. Por isso, junto com Bolívia e Paraguai, a Argentina coordena um plano regional de manejo para melhorar o status fitossanitário da região. A ameaça acontece também em outras partes do mundo. No final de maio, enxames de gafanhotos afetaram o Paquistão e ainda engoliram 35 mil hectares em partes do oeste e centro da Índia. Foi a pior praga de gafanhotos da história recente na região, que causou bilhões de dólares em danos e levou a temores de escassez de alimentos a longo prazo. No leste da África, os insetos, vistos desde dezembro, já destruíram dezenas de milhares de hectares de terras agrícolas no Quênia, Somália e Etiópia, ameaçando o suprimento de alimentos na pior invasão de gafanhotos em 70 anos na região. Os cientistas dizem que o clima irregular associado às mudanças climáticas criaram condições ideais para que os insetos aumentem em números não vistos em um quarto de século. Outra situação que vem chamando a atenção do mundo diz respeito a uma enorme nuvem de poeira do deserto do Saara, no norte da África, que viajou 10.000 quilômetros pelo Oceano Atlântico, encobriu áreas do Caribe e transformou o céu azul em uma névoa marrom, provocando avisos de saúde em toda a região. A nuvem de poeira segue em direção a outros países da América Central e também para o sul dos Estados Unidos. Sobre a nuvem de gafanhotos que você viu aí na reportagem, o Ministério da Agricultura do Brasil disse que já emitiu um alerta às superintendências federais de agricultura para que monitorem a situação e que orientem os agricultores sobre medidas de controle de praga, caso a nuvem realmente entre aqui no Brasil. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai comentar a pedido do Erk, que tá sempre comentando nos meus vídeos. Um beijão pra você, Erk. E hoje eu resolvi falar sobre a praga dos gafanhotos e o que isso tem a ver com a Bíblia. Será que isso é bíblico? Será que é um sinal do fim dos tempos? Ou será que é alguma mensagem que Deus quer passar para a população com tudo isso que está acontecendo esse ano? Então é isso que a gente vai tentar descobrir hoje, num vídeo bem rapidinho pra gente destrinchar sobre esse assunto, claro, dentro da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Então, meus amores, eu separei pra vocês, na verdade, 4 textos, só 4 textos que eu vou ler pra vocês, que vai falar um pouco sobre os gafanhotos. Eu vou ler o texto pra vocês e juntos a gente vai chegar a uma conclusão de que o que acontece quando o Senhor começa a mandar essas pragas, porque sim, isso é permissão de Deus. Tudo que acontece na Terra é uma permissão de Deus e é Deus querendo mostrar alguma coisa. E eu vou mostrar pra vocês o que eu reparei dentro da palavra de Deus que acontece, o porquê que Deus manda essas pragas. E você vai encontrar muitos textos falando sobre gafanhotos, então eu acredito que seja uma coisa bem profética. E nós vamos ler primeiro lá em Êxodo, no capítulo 10, e no versículo 3 em diante, até o versículo 6, que vai falar sobre as pragas do Egito e quando o Senhor mandou uma das pragas. É bem conhecida essa, sobre os gafanhotos. E a gente vai ler só pra gente poder traçar aí sempre um caminho que Deus percorre, sabe? Quando Ele manda essas pragas. Então vamos começar a ler. Dirigiram-se, pois, Moisés a Arão, ao faraó, e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que preste culto. Se você não quiser deixá-lo,
Farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, até que não se possa enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que o seu país e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Aqui a gente já consegue perceber que, na verdade, esses gafanhotos são só um conjunto, né, de pragas que aconteceram, das 10 pragas aí do Egito. Essa é uma delas em que o Senhor tentava avisar o Faraó que deixasse o seu povo ir para que o adorasse. E, claro, o coração de Faraó foi endurecido e aconteceram todas aquelas coisas, mas a gente vê aqui uma linha de raciocínio de Deus, porque ele quer adoração, quer que o seu povo o adore, e ao mesmo tempo o Faraó, com aquele coração endurecido, não permitia que o seu povo, que o povo de Deus saísse dali do Egito, né? Então, a gente vê uma coisa também muito importante, que é essa praga, as pragas do Egito, né, foram um pouco antes de Israel caminhar aí para a Terra Prometida. Então, vamos dizer assim que foi no final ali do cativeiro deles, ali no Egito, porque eles já estavam prestes a sair do Egito para uma terra nova que o Senhor estava dando para eles. A gente vai ler o segundo texto também, que vai ficar lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 36, e a gente vai ler também esse, e vai dizer assim: O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação em que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em suas terras, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho e nem colherão as uvas, porque os vermes os comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das suas plantações de terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Porque, prestem atenção nisso, porque não obedeceram ao Senhor, ao seu Deus, nem guardaram os seus mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Então, no meio da fome e a sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. E o que eu entendo disso daqui, gente? Mais uma vez, é um aviso de Deus para o povo se arrepender, porque talvez o povo poderia se arrepender com todas essas profecias de maldição, sabe, sobre o povo. E eu percebo que todas essas pragas, como a dos gafanhotos, como essa peste que a gente tem visto hoje, porque isso na palavra de Deus é chamado de peste, essa doença que nós temos vivido. E claro que eu acredito que isso seja feito em laboratório, sim. São homens maus que fazem esse tipo de coisa contra a população, mas vocês têm que lembrar de uma coisa: os homens maus só fazem porque Deus endureceu o coração deles para fazer, para que venha realmente essas pragas sobre a população. Porque é como eu sempre cito, até nos alguns comentários que eu comento aqui, em alguns vídeos, nós somos a pior geração de cristãos que já existiu. Os cristãos do passado, os cristãos primitivos do tempo de Paulo, cara, eles entregaram a vida pelo Senhor, a maioria deles, eles não se importavam em morrer pelo Senhor. E nós não conseguimos nem ir para a igreja, e até hoje em dia, até congregar está sendo difícil. Cara, para vocês terem uma ideia, os satanistas congregam, e os servos do Senhor não querem congregar, porque estão falando que é errado, ainda querem julgar as pessoas que congregam. Cara, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso para Deus? E eu não tô falando de igreja A ou B ou C, e que igreja salva,
Mas a palavra de Deus diz que nós devemos estar em união com os nossos irmãos. E não é só isso. O povo de Deus tem pecado, o povo de Deus tem zombado, o povo de Deus tem sido omisso à palavra de Deus, à obra de Deus, os mandamentos de Deus, tem sido mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E vocês acham mesmo que isso ia durar até quando? Sabe? Então eu percebo aí que existe algo que o Senhor sempre faz para chamar a atenção do seu povo. E eu acredito que tanto essa doença que está aí hoje, tanto como esses gafanhotos sobrevindo, eu acredito que vão chegar no Brasil sim, porque o Brasil tem sido um país muito omisso na obra de Deus. Tem deixado tanta coisa mundana entrar dentro das igrejas, tem deixado tanta coisa mundana e tem misturado essas coisas com os servos do Senhor. Vocês se lembram lá de Apocalipse? Porque vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Em Apocalipse o Senhor vai falar isso. E o que são pessoas mornas? Pessoas mornas são pessoas misturadas que não querem servir só a Deus, mas ao mesmo tempo não querem viver só no mundo. Eles querem os dois. Eles querem ter o prazer de viver um pouquinho dos dois e acabam misturando as coisas. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor vai vomitá-los da sua boca. E eu quero ler mais um texto para vocês, na verdade mais dois. Esse vai ficar lá em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13, que vai dizer assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez confirmando aquilo que eu já tinha percebido dentro da palavra de Deus. Quando o Senhor começa a mandar essas pragas, acreditem, ainda é a misericórdia de Deus agindo sobre as pessoas, para que talvez as pessoas se arrependam dos seus pecados e Ele não tenha que derramar coisas piores. Então eu espero que tudo isso que está acontecendo, o povo se arrependa, mas eu acredito que não. Porque lá em Apocalipse, eu não sei qual versículo e capítulo agora, vai dizer que mesmo o povo recebendo todas aquelas pragas, e nem são essas tão brandas, é as pragas do fim, a ira de Deus, recebendo a ira de Deus, ainda assim não se arrependeram dos seus pecados. O povo tem tido o coração duro, e eu não acredito que o povo vai se arrepender. Eu não acredito que o povo vai se arrepender dos seus pecados. E você vê que Deus ainda manda essas pragas como um ato de misericórdia para que talvez o seu povo se arrependa e volte a buscá-lo, porque está dizendo aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Mas o difícil é o povo fazer isso. Ninguém está disposto a largar tudo que faz, todos os seus pecados. Ninguém está disposto a se separar do mundo, se divorciar do mundo para ser somente de Deus. Eles têm se prostituído, porque aos olhos de Deus, quando você faz algo que não agrada ao nome do Senhor, que você se mistura com o mundo, você aceita as coisas que o diabo propõe para você, você está se prostituindo, e Deus não aceita a prostituição. E, gente, para finalizar os textos, aí a questão dos textos, eu vou ler mais um para vocês, que vai ficar lá em 2 Crônicas, no capítulo 6 e no versículo 26, e vamos ler. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a sua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições, ou seja, se arrependendo, e dores, estendo as mãos na direção deste templo. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata a cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Então, mais uma vez nós vemos, e olha que eu só peguei 4 para vocês verem, que todas as vezes que Deus manda esse tipo de praga, esse tipo de doença sobre o mundo, como eu falei para vocês, é tudo uma permissão do Senhor, é Ele quem governa.
é sempre numa tentativa do seu povo se arrepender dos seus pecados, do seu povo colocar um pouco a mão na consciência e pensar, cara, o que eu tenho feito para Deus? Sabe, será que eu tenho sido um servo bom o suficiente? Será que eu não tenho me misturado com o mundo? Será que eu não tenho ainda me agarrado nas coisas do mundo? E se vocês queriam saber o motivo de Deus permitir essas pragas, o motivo é esse. Ele ainda está dando chance do seu povo se arrepender. Mas eu não acredito ainda que sejam as pragas do Apocalipse. A Bíblia vai citar também de gafanhotos lá na 5ª trombeta, mas eu não acredito que tenha tocado ainda a primeira. Então, não acredito que seja de Apocalipse, mas eu acredito que seja Deus movendo, sabe, as coisas para acontecerem, enviando pragas mesmo para que o seu povo venha a ter arrependimento. Mesmo porque o reino de Deus é chegado, muitas coisas piores virão e ele precisa preparar os servos dele para as coisas que virão. Então eu acredito ser um aviso de Deus falando arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Assim como João Batista falava, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Cara, não queiram se misturar com as coisas do mundo, tenham nojo do pecado, fuja do pecado, ele vai fugir de vocês, sabe? Fujam do pecado, fujam das tentações, não tentem ao Senhor. E não se misturem com as coisas do mundo. Se você acha que você tem feito alguma coisa para se misturar com o mundo, alguma coisa que tem te feito mal e que não tem te feito um cristão verdadeiro, sabe? Tem te impedido de se tornar um cristão verdadeiro e fiel ao Senhor, então se afasta disso. E não queira ter pacto com isso, não queira compactuar com as coisas do mundo. Se afaste de tudo que é do mundo, porque com certeza o Senhor terá misericórdia da sua casa e da sua família. Mas quanto ao Brasil e o seu arrependimento, eu ainda acredito que o Brasil possa se arrepender e Deus possa retirar todas essas pragas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas somente se o seu povo se arrepender, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter? Venha como estás, mas não permaneça. Mude as suas convicções, mude os seus pensamentos, coloque pensamentos firmados na palavra de Deus, sabe? Mude tudo que você fazia de errado e comece a fazer o certo. A palavra de Deus vai dizer isso, venha como estás, mas ela não diz para você permanecer como você está, ela diz para você mudar, se converta dos seus maus caminhos. Então ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então é mais ou menos sobre essa praga que eu vim falar para vocês. Eu quero mandar um beijo para todos vocês, eu vejo todos os comentários de vocês, embora eu sempre coloque aquele coraçãozinho ou responda em dias separados aí da semana. Eu espero para responder todos de uma vez. Mas eu amo demais quando vocês comentam os vídeos. Eu sei que vocês têm dúvidas também. Eu pretendo tirar muitas dúvidas de vocês aí através dos vídeos. Tenham paciência porque eu não tenho também muito tempo. Mas eu tenho dado o meu melhor. E vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. E que Deus possa nos abençoar e sarar a nossa terra, né, gente? Porque temos vivido momentos difíceis. Mas eu digo pra vocês, não se assustem. Porque os seus olhos verão coisas muito piores, muito terríveis. E você vai ter que ficar firme na presença do Senhor. Você vai ter que se preparar para isso. Então veja isso como um grande preparo que Deus está te dando. Porque muitas outras coisas terríveis virão. Homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão à terra. Mas não tenha medo, o Senhor vai guardar os teus caminhos. Após esse vídeo, se você ainda não viu, veja, dê uma olhada lá no Salmo 91, que eu fiz um vídeo sobre isso. Que o Salmo 91 é para o fim dos tempos, é para a grande tribulação. E eu acho que vai acrescentar muito na sua vida junto com esse vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha tirado proveito desse vídeo. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte desse canal. Humilde, mas que com certeza vai abençoar a sua vida. Pelo menos nós temos tentado trazer o máximo da palavra de Deus e Deus tem dado graça. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.